Boa noite, paz do Senhor, meu querido. Nós estamos aqui na Adebras, Vila Mara. Hoje nós estamos com Danilo, nosso irmão Danilo e nossa irmã Roberta. Eles conheceram a igreja e vão contar um pouquinho pra gente essa noite de como a receptividade que eles tiveram aqui na igreja, de como foi estar aqui no Vila Mara e como é estar congregando nessa igreja abençoada que nós temos aqui hoje. Roberta, fala pra gente, como é que foi e como vocês conheceram a Adebras Vila Mara? A gente conheceu aqui, a gente mora aqui perto, e eu sempre paquerava a igreja, sempre passava e olhava, e não teve a oportunidade de conhecer, veio primeiro eu e minha mãe, e depois eu trouxe meu marido. A gente foi muito bem recebido, a gente foi recebido por irmã Cecília, e a gente adora aqui, faz pouco tempo, faz 2 meses, mas a gente está amando tudo. Muito bom aqui. E você, Danilo? A receptividade aqui da nossa igreja com relação ao pastor, com relação aos irmãos, toda essa situação de culto, essa campanha que nós estamos tendo agora, Deus tem abençoado a sua vida, tem mudado a sua vida, como é que está sendo? Bom, às vezes a gente fala assim, né? Às vezes muita gente não acredita, né? Mas depois que foi apresentado a igreja, muita coisa mudou. E está mudando bastante. Nosso coração já está mais tranquilo, mais limpo, a paz em casa está muito mais tranquila. Hoje a gente já pode mais sorrir, realmente a gente ficava mais inseguro. A gente não frequentava muito a igreja, nós nos batizamos há 2 anos atrás e deixamos a visitar igrejas e hoje como se estivesse em casa. Próximo de casa a gente vem, somos quase os primeiros a chegar na igreja, tão felizes que nós estamos, entendeu? E família, hoje, realmente hoje eu estou numa igreja, não para falar, porque eu estou falando hoje da igreja de vocês, mas é a realidade. Quem puder vir conhecer, vem conhecer nossa igreja, porque é abençoado. Pessoas sinceras, pastores, obreiros, pessoas que dão todo o suporte pra gente aí, isso é muito bom. Então você está me dizendo que a sua vida mudou depois que você veio aqui para Vila Mara, a sua vida realmente mudou. Verdade. Coisa boa. Amém. Você que está aí do outro lado, venha nos conhecer. Ou acesse o nosso site, Adebras Vila Mara. Sem forma, no ventre da minha mãe. Ali o Senhor já me conhecia. E diz o texto, e ali o Senhor escreveu todos os dias da minha vida. Deus estabeleceu um plano para você. E é um plano de lhe fazer bem e não mal. É um plano de te dar futuro, de te dar uma esperança. O Senhor ama você antes de você ser concebido. E lá Ele planejou para você o melhor. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. E a vida inteira caminho com Ele. E desde cedo eu descobri que quanto mais cedo eu encontrar o projeto de Deus para a minha vida, mais feliz eu serei. Nós estamos vivendo tempos influenciados por uma mentalidade que nos foi semeada no coração e na maneira de pensar, uma mentalidade humanista. E essa mentalidade humanista faz com que nós estejamos centrados em nós mesmos. E nós busquemos para nós, e para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio prazer, nós vamos buscar os recursos e as ferramentas para que nós possamos ser felizes. Ontem eu estava falando sobre isso, que a maioria das pessoas diz o que importa é ser feliz. E nós estamos sendo ensinados e bombardeados dia após dia pela televisão, pela mídia, pelos jornais, pelos amigos, pela educação, pelas escolas, pelas universidades, pelos colegas de trabalho. Estamos sendo bombardeados dia a dia que nós devemos cuidar da nossa própria felicidade. E o que acontece conosco é que muitas vezes, ao invés de nós servirmos ao propósito de Deus, nós nos servimos de Deus.
Você consegue ver a diferença? Há uma diferença entre você servir ao propósito de Deus e você se servir de Deus para os seus próprios propósitos. Nós somos ensinados e bombardeados a buscar a nossa própria felicidade, buscando os nossos próprios propósitos, os nossos próprios projetos. E aí nós, depois de nós termos o nosso sonho pessoal, a gente convida Deus para realizar esse sonho para a gente. Esse não é o processo de Deus. Quando eu faço assim, eu elaboro o meu projeto de vida, eu elaboro o meu sonho, eu elaboro o que eu quero, as minhas ambições pessoais, às vezes boas, outras nem tanto. Eu elaboro tudo o que eu quero. Então eu digo, Deus, agora vem aqui me ajudar a cumprir o meu propósito. E muitas vezes nós nos metemos em enrascadas por causa do nosso próprio plano. E aí a gente vai orar e dizer, Deus, você não me ajudou. Às vezes tem alguns que têm a coragem de dar um pito em Deus, né? Você não me ajudou. Eu aqui orei, fiz jejum, fiz campanha, e você não fez nada por mim. Como se Deus tivesse alguma obrigação com os seus planos. Irmão, deixa eu te dar uma notícia. Quem é Deus é Ele, não você. E quando eu digo a você que Ele fez planos para a sua vida, é porque Ele sabe que o caminho que Ele traçou para você, o caminho que Ele desenhou para você, é o melhor para você. Mas Ele te diz e Ele te convida, vem fazer parte desse caminho. Mas ao mesmo tempo Ele te dá a liberdade e diz, pode seguir outro se você quiser. Mas o meu é melhor para você. Em toda a palavra de Deus, a gente vê o Senhor dando propósitos aos seus servos. Há um versículo que você pode abrir aí, ou projetar aqui, a gente já vai caminhando junto. Capítulo 13 de Atos, versículo 36. Eu vou começar com esse texto como pretexto. Tá bom? A gente vai falar em alguns textos juntos. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu. Você tem outra versão aí ou só tem essa? Tem outras versões? Só tem essa daí? Eu gosto de uma versão que diz assim: tendo Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu. Repete comigo. Repete o que eu vou dizer, vai logo atrás. Diga comigo. Tendo Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu. Deus tinha um propósito para Davi. E Davi serviu ou não ao propósito de Deus? Sim. Deus tinha um propósito para Davi na sua geração. Sempre o propósito de Deus tem um prazo. E o prazo do propósito de Deus para Davi era a sua geração. Davi ouviu o propósito de Deus, entendeu o propósito de Deus, e no tempo da sua vida, na sua geração, o que foi que Davi fez? Ele serviu ao propósito de Deus. Não foi Davi que teve a ideia de ser rei, foi Deus que teve a ideia de fazer Davi rei. Não foi Davi que teve a ideia de matar o gigante, foi Deus que colocou o gigante na frente de Davi. Não foi Davi que teve a ideia de cuidar das ovelhas do seu pai, mas foi Deus que colocou Davi a cuidar das ovelhas de seu pai. Quando você
descobre o propósito de Deus e você o segue, e você cumpre o propósito de Deus, até que você chegue até o fim do propósito de Deus, você é imortal. Nada te pega. Presta atenção. Havendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Quando foi que Davi adormeceu ou morreu? Antes ou depois de cumprir o propósito de Deus? Foi antes ou depois ou durante de cumprir o propósito de Deus? Quando foi que Davi morreu? Depois de cumprir o propósito de Deus. Até cumprir o propósito de Deus, não tinha urso, não tinha leão, não tinha rei Saul, não tinha gigante e não tinha filisteu nenhum que pudesse fazer esse homem cair. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa na minha casa. Depois de aproximadamente 14 anos de conversão dela, como eu lhe falei ontem, eu estou com 41 anos de conversão. Amanhã eu faço aniversário, aceito presentes e abraços. Eu estava conversando com essa moça, depois de 13. Como? Não, eu estou com 5 anos de conversão. Eu tenho 41 anos de conversão, eu não cometi os 5, mas eu faço 46. Esse corpinho de 45, né? Mas, então eu conversava com essa moça, ela convertida há 13 anos. E eu perguntei para ela, o que Deus quer de você? Ela falou, com lágrimas nos olhos, eu não faço a mínima ideia. Ela disse, eu sei que comportamento Deus quer que eu tenha, de santidade, de busca, de oração. Mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu posso te dar uma notícia? Mais ou menos 95% das pessoas que estão aqui hoje também não são. O que é que Deus quer de você? É bem possível que você seja convertido há 10, 15, 20 anos e não faz a mínima ideia o que é que Deus planejou para você quando você ainda estava na barriga da sua mãe. Lamentavelmente, o que acontece conosco, sendo bombardeados por essa mentalidade que nos faz buscar os nossos próprios desejos, o que acontece conosco é que nós nos desviamos e nem prestamos atenção no que Deus quer de nós. E seu encontro com Deus, ou o nosso encontro com Deus, a nossa primeira conversa com Ele deve ser: me perdoe pelos meus pecados, eu quero ser salvo por Jesus. Mas a segunda conversa com Ele deve ser: qual é o teu plano na minha vida? Porque nós estamos parecendo um bando de barata tonta, sem saber para onde ir. Nós somos chamados na palavra de Deus de exército do Altíssimo. Quem aqui gosta da ideia de fazer parte de um exército? Mas todo exército tem um plano. E todo soldado sabe o que deve fazer. O nosso problema é que nós estamos armados até os dentes com uma arma poderosíssima. Estamos servidos de uma armadura fortíssima. Mas nós estamos trombando uns nos outros sem saber para onde nós vamos. Para onde nós... A gente sabe que tem um inimigo. E se a gente encara ele, a gente é capaz até de dar umas espetadas. Mas qual é o propósito da sua vida? Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz: Deus fez todas as coisas com um propósito, até o ímpio para o dia do juízo. Deus fez todas as coisas com um propósito. A
esse entendimento, ele é poderoso demais em nossos dias. Eu nasci com um propósito. Diga isso. Eu nasci com um propósito. Não, mas você tem um propósito, parece até que você não acredita. Faz assim, segura assim alguma coisa, sei lá, seja um propósito. Diga, eu nasci com um propósito. Vou te contar um negócio. No século XIX, volta de novo ao século XIX, um homem lançou um livro chamado A Evolução das Espécies. O nome desse homem era Charles Darwin. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Charles Darwin é o criador, é o idealizador, o sistematizador da teoria da evolução. A teoria da evolução vocês já ouviram falar, né? Sim ou não? Sim. A teoria da evolução tem como principal propósito mostrar que todos os seres vivos nasceram de uma única célula ou molécula. De que todas as espécies de aves, de peixes, de quadrúpedes, sejam eles mamíferos ou répteis, todas as espécies de seres vivos nasceram de uma única molécula e foram evoluindo, cada uma adquirindo características diferentes, e dos símios vieram, ou dos macacos vieram os seres humanos. Você já ouviu essa história? Sim. É isso que é ensinado nas nossas escolas hoje? Sim. Isso é ensinado como verdade, não é mesmo? Não existe nem espaço para a gente conversar sobre a criação e sobre o Criador, porque isso é o que é ensinado. É tido como verdade, apesar desta teoria da evolução, é uma teoria científica, mas ela tem imensas lacunas e muitas falhas científicas mesmo. Mesmo sendo uma teoria científica, ela tem problemas científicos. Mas eu não vou discutir isso aqui com você, que não é este o meu propósito agora. O que eu quero fazer você entender é que essa instrução que é semeada nas nossas mentes, dia após dia, que foi na mente dos nossos pais, na nossa mente, e agora na mente dos nossos filhos, e será nos nossos filhos se não fizermos algo a respeito, essa maneira de pensar tem um resultado. E o primeiro resultado é tirar de você qualquer propósito. Preste atenção. O mundo hoje vive atrás de sentido. Você precisa buscar um sentido para a sua vida. Alguns filósofos dizem que o sentido da existência do ser humano é se reproduzir, fazer filho. Esse é o propósito da nossa existência. E, junto com isso, transferir e agregar conhecimento. Então dizem os filósofos modernos que o propósito da nossa existência é fazer filho mais inteligente que a gente. Resumindo a história. Eu te pergunto, isso é suficiente para te dar paz ao coração? Sabe por que as pessoas pensam assim? Porque quando Darwin diz que todos nós viemos de uma molécula, ele excluiu a ação de Deus da criação. E quando ele exclui a ação de Deus da criação, não existe uma mente pensante atrás do que é criado. E se não existe algo que pensou antes, então não existe propósito. Se não existe planejamento, não existe sentido. O que essa mentalidade faz com a gente desde os nossos bancos de escola é dizer para você: você não tem sentido. Você é resultado do acaso. Você é fruto de uma coincidência. Ninguém
planejou a sua existência. Ninguém projetou você. Se você é assim como é porque a mãe natureza por acaso gerou você assim. Eu só quero dizer para você que você deve repudiar essa ideia e dizer não a isso. Você é fruto de um Deus pensante, inteligente, que olhou para sua mãe e para o seu pai, sejam eles quem forem os seus progenitores, não importa. Deus disse: deste relacionamento ou desta relação vai nascer um ser que eu planejei, a quem eu dei um propósito, e se ele andar no meu propósito, a sua vida será feliz e próspera, e ele vai contribuir para o bem da humanidade. Esse é o nosso propósito. O nosso Deus nos criou. Nós não somos resultado do acaso. Você não é resultado de um preservativo furado ou de uma tabelinha mal contada. Não, você é resultado de um plano de Deus. O mundo hoje carece de sentido. Por isso, o mundo vive em ansiedade e depressão. Porque quando a gente não sabe para que vive, que sentido tem a vida? O mundo hoje vive atormentado. A depressão e a ansiedade são doenças dos nossos 2 últimos séculos. A depressão e a ansiedade, porque se não há alguém que me planejou, que pensou em mim, então eu existo para absolutamente nada. E todos nós, você sabe disso, todos nós desde criança buscamos um sentido. Nós buscamos ser úteis. Nós buscamos servir a alguma causa. Desde criança é assim. Nós somos dessa maneira. Há dentro de mim, há dentro de você, o anseio por servir a algum propósito. Só que estão dizendo para você que não existe propósito. Porque não existe planejador. Não existe cuidador. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos mesclando essa mentalidade dentro da igreja. Então a gente diz que quem tem chamado são só esses homens bonitos de terno que vêm na mão. Mas eu quero te dizer que você também tem um chamado. E o seu chamado é tão santo quanto desses homens. Eles foram chamados para o ministério de culto. Você foi chamado para o ministério do mercado. Mas nós servimos exatamente ao mesmo Deus e ao mesmo propósito. Irmão, você não faz ideia, ou pode fazer talvez, ou quem sabe irá fazer ideia, de como é libertador saber para que Deus me criou. Para que Deus criou você? Para quê? Qual o propósito de Deus? O que Deus sonhou para você? O que Deus planejou para você? Sabe, irmãos, quando cada um de nós, como cristãos em Cristo, salvos por Cristo, descobrir o seu propósito, vai ser como aquelas peças do quebra-cabeça que vão se encaixando. Deus nos criou para que o seu reino seja visto sobre a terra, através de tudo quanto nós fazemos. Eu gosto daquele texto de Mateus capítulo 5. Você pode projetar
lá, por gentileza? Mateus capítulo 5, versículo 13, 14. Vamos falar sobre o chamado do Senhor para nós sermos sal e luz. Você lembra desse texto? Sim. Amém, queridos? Glória. Mas eu gosto, vamos ler a partir do versículo 14. E aí eu vou explicar para você algumas coisas além disso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder da cidade situada sobre um monte. Ele está dizendo, não se pode esconder a luz. Quanto de escuridão você precisa para esconder uma vela? Muito pouco. Muita escuridão para esconder uma vela, certo? Não. Para esconder uma vela você precisa de quanta escuridão? Quanto mais escuridão, mais a vela brilha. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Não dá para esconder uma vela, por maior que seja a escuridão. Você é uma luz que brilha nesse mundo. Não dá para esconder-se. Ou pelo menos não deveria dar para esconder. Deixa eu ver o versículo seguinte. Olha o que ele diz. Nem os que acendem uma candeia, uma lâmpada, a colocam debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa, debaixo de uma cadeira. Não. Mas ela é colocada no velador. Algumas versões dizem no lugar apropriado. Eu gosto da expressão que diz no lugar apropriado. Porque a luz tem um lugar apropriado. Se todas essas lâmpadas estivessem debaixo das cadeiras, o que você acha que estaria? Como estaria esse ambiente? Mais claro ou mais escuro? Porque a lâmpada tem o seu lugar apropriado. Porque a lâmpada, quando ela sabe o seu propósito, e qual é o propósito da lâmpada? Iluminar. Quando ela sabe o seu propósito, quando a gente sabe o propósito da lâmpada, a gente coloca a lâmpada no lugar certo. Existe também um lugar certo onde você deve brilhar. É o seu lugar, o lugar apropriado para você. Deus criou você, pensou em você, criou você. Ele disse, quando estava fazendo você, ele disse, eu vou fazer isso aqui mais narigudinho, eu vou fazer isso aqui mais gordinho, eu vou fazer isso aqui mais orelhudinho, eu vou fazer isso aqui mais moreninho, isso aqui mais branqueirinho, esse daqui eu vou fazer lindo. Deus aí, Robinson. E da hora que ele planejou você, e ele disse, eu vou dar uns talentos para esse aqui eu vou dar o talento de tocar, esse aqui eu vou dar o talento de cantar, esse aqui vai estar completamente desprovido do talento de cantar, eu mesmo. Se eu cantar aqui vai parecer batalha espiritual, então é melhor não cantar. Mas Deus aí ele escolheu, para esse aqui eu vou dar o talento e o dom de administrar, para esse vai ser o dom de se relacionar, para esse aqui vai ser o dom de cozinhar, esse aqui vai receber o dom de costurar, aquele ali vai receber o dom de falar. Falando nisso, qual que o livro que está lá atrás, por trás da língua, muito bom, irmão. Aí, e o Senhor vai, para esse aqui eu vou dar o dom de curar, para esse aqui eu vou dar o dom de pregar, para esse aqui eu vou dar o dom. E aí o Senhor vai distribuindo dons, qualidades, características pessoais. E sabe o que Ele mais quer agora? É que você encontre o seu lugar apropriado para poder fazer fluir todos esses dons. Assim, a lâmpada no lugar certo ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Repete comigo, boas obras. Eu vou te dar uma definição desse termo boas obras que não passou pela sua cabeça. Normalmente quando a gente ouve essas duas palavrinhas juntas, boas obras, imediatamente a gente pensa em ajudar os pobres, imediatamente a gente pensa em colaborar com quem precisa, imediatamente a gente pensa em ajudar um necessitado, e essas são as nossas boas obras. E a gente lendo esse texto corre o risco de pensar, quando a gente lê o texto em português, em tradução, a gente corre o risco de pensar que a função da luz é só fazer boas obras aos carentes e aos necessitados. Isso é importante? Claro que é, muito importante.
está querendo dizer? Essa palavra boas, ela tem uma tradução que é um pouco mais profunda. Quando ela crescer, eu acho que ela vai gostar da minha pregação. Não sei nem se vocês estão gostando do que Deus está falando aqui, mas eu estou tentando falar da parte de Deus, né? Vamos lá. Olha só, quando a gente pega essa palavra boas no hebraico, ou perdão, no grego, que é o texto que foi escrito, ele foi escrito em grego. Quando a gente pega essa palavrinha boas aqui, e a palavra obras, e a gente estuda bem para saber o que é isso, a gente vai descobrir o seguinte, que boa não é só boa, está falando de algo excelente, de muito boa qualidade, de muito boa qualidade. Eu não gosto, não estou aqui incentivando ninguém a consumir o que não pode consumir, mas eu me lembro quando eu era menininho, no Paraná a gente fala piá. Quando eu era piá, eu era menininho, a minha mãe comprava tênis muito fácil. Embora a gente tivesse os recursos, mas não era muito fácil. Então a opção era sempre comprar um tênis, qualquer tênis. Como é que é? Um que chute, ou a conga, né? É isso aí. Os jovens de hoje não fazem ideia que seja uma conga, né? Que pena, né? Eles vão aprender tanto na vida se soubesse um que chute, uma conga, né? É ou não é, irmão? Já usou conga? Não? Que chute? O que acontecia com o aroma da sua casa depois da terceira vez que você tirava o chute? Ou a conga? Se a conga durasse 3 ou 4 semanas, né? Você lembra que a conga tinha aquela parte da frente de plástico, aí fica branca, aí o dedão cortava, o dedão aparecia, né? Do lado, não é verdade? O pastor sabe. Essa fase passou, né, pastor? Graças a Deus. Mas era assim, irmãos, era um tênis a cada 2 meses. Esse rabinho, um tênis a cada 2 meses. Um dia eu falei para ela, mãe, só não acha que está fazendo a escolha errada? Compra lá no Nike, compra lá com Adidas. Não, mas isso é muito caro. Bom, quando ela me comprou o primeiro Puma, durou 2 anos. Eu já era adolescente, meu pé nunca cresceu, né? Vocês não estão vendo, mas meu pé é 37. Não se inventar demais aí, não aguento. Eu calço 31 para ficar mais bonito. De 37 a calça ia acabar no meu pé. Então eu não cresci. Então eu comprei meu primeiro Puma, durou 2 anos. Não estou fazendo propaganda de marca, o que eu estou falando para você é o seguinte: é que tem coisa boa, mas tem coisa excelente. É uma verdade. Quando você vai no mercado, aliás, quando você come uma carne moída, compra uma carne moída para fazer aquele molho daquela macarronada, bem suculento, bem gostoso, aquele molho de tomate, gostoso de uma macarronada, aquela bolonhesa. Você vai lá e você prefere a carne de primeira ou a carne de segunda? A hora que você bota aquela carne de segunda na panela, ela começa a escorrer aquela gordura toda que você desvia, porque eu fiz burrada. É uma verdade. Tem coisa boa, mas tem coisa excelente. Você sabe que a nossa grande dificuldade não é distinguir entre o que é ruim e o que é bom. A nossa grande dificuldade é distinguir entre o que é bom e o que é excelente. Porque às vezes só que está bom a gente já fica. Mas essa palavra está falando de algo excelente. E antes da gente dizer um amém bem forte, eu vou dizer para você o que é que é obras. Obra, esse termo obra, no grego, não está se referindo àquela, de novo, àquela ação de ajudar alguém em momento de necessidade. Esse termo obra, sabe qual é a primeira tradução para essa palavra? Negócio.
Já tinha ouvido isso? Sabe do que Jesus está falando? Dos negócios da sua vida. De todo o seu trabalho. De tudo que você faz. Se você é um comerciante, ele está dizendo que o mundo precisa olhar para você e ver o seu excelente produto que você vende. Se você é um administrador, o Senhor está dizendo que o mundo precisa olhar para você e ver sua excelente administração. Se você é um barbeiro ou uma cabeleireira, o mundo precisa olhar para você e ver seu excelente corte de cabelo. Deixa eu olhar para você. O seu dom não é cortar cabelo, é tocar. E você estava tocando muito bem, estava ouvindo isso. Então, você pode ver. Já cortou o seu? Ah, está explicado. O Senhor está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que o lugar onde você estiver, seja lá no seu consultório odontológico, na sua mesa de administração lá da empresa, seja no púlpito, seja na barbearia, no cabeleireiro, seja como operário numa fábrica ou construindo um carro, ou seja, talvez como vendedora numa loja, ou como mãe dentro de casa, seja qual for o seu negócio, o mundo vai olhar para você e vai dizer: esse brilha uma luz diferente, brilha a luz da excelência. Mas você sabe quando que eles vão olhar para você e admitir isso e ver isso? Quando você estiver cumprindo o seu propósito. Senão, você é uma luz escondida debaixo do alqueire. Você é uma luz escondida debaixo da mesa. Para que Deus chamou você? Para quê? Qual é o propósito que Deus tem para você? Salmo 139, que eu já citei aqui, lá diz: e o Senhor me fez de um modo maravilhoso e admirável. Olha o seu irmão do lado, a sua irmã do lado, fala para ela assim, ou para ele: maravilhoso você é. Sabe por quê? Irmão, isso é o que Deus pensa a seu respeito. Nós estamos nos fechando dentro dos templos e fazendo com que a nossa luz brilhe aqui dentro. Esse não é o lugar apropriado. O lugar apropriado é lá fora, onde estão as trevas, para que você encontre o seu lugar, e no seu lugar você possa brilhar e fazer com que os homens glorifiquem a seu Pai que está no céu. Eu tenho anunciado e falado essa mensagem por dezenas de lugares que eu passo por ano pregando. Por quê? Porque o nível de depressão e ansiedade, e tristeza e frustração dentro das nossas igrejas é enorme. A quantidade de crente, filho de crente, pastor, filho de pastor que está tirando a própria vida é grande. Quando eu estava na faculdade de psicologia, eu fui fazer um estudo na época, um hospital psiquiátrico.
60% dos internos eram crentes ou haviam sido crentes. O que está levando o crente ao hospício? Dentre as respostas que eu tenho descoberto na palavra de Deus, é que nós não estamos encontrando o nosso propósito. E muitas vezes estamos servindo ao propósito de homens, estamos deslocados do propósito de Deus. E aí nós nos frustramos. Vou usar um exemplo para você, para a gente terminar essa palavra hoje. Vamos imaginar que quando eu nasci, neste momento, aqui neste lugar, neste dia, o Senhor tinha este propósito para mim. E Ele disse: Raulson, se você caminhar neste caminho, os anjos do Senhor acamparão ao seu redor. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Porque muitas vezes nós estamos pedindo as bênçãos que Deus prometeu em sua palavra para nós, mas estamos fora do propósito. A proteção, a minha proteção, Raulson, vai estar se você caminhar nesse propósito. Porque é aqui que eu posso guardar você. É aqui que eu posso guiar, é aqui que eu posso dirigir você. Então, aqui, Raulson, você será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Quem conhece o meu texto? Que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Raulson, esse é o caminho. Raulson, esse é o caminho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui não, Raulson. Aqui o Senhor não é o meu pastor e muita coisa me faltará. Aqui, Raulson, o anjo do Senhor não está ao seu redor e não se acalma ao seu redor. Aqui sim, Raulson. Ó, Raul, aqui, ó. Esse é o caminho. Isso aqui é o plano que eu tenho para você. A história que eu escrevi para você é essa. Essa é a história aqui, Raulson. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui, Raulson, aqui é fracasso em todas as coisas que você tentar. Não tenta aqui não. Ah, Deus, mas aqui também é a igreja. É, mas esse não é o meu propósito. Ah, Deus, mas aqui também é o coral, aqui também é a pregação, aqui também é a minha denominação. Pô, Deus, aqui também é coisa boa. É, mas é bom aqui, aí também é bom, mas ali é para outro. Ali é para outro. Aqui é o Senhor. Se eu for para cá, a grande probabilidade é parar no espírito, de eu abandonar o reino, eu virar as costas para o Senhor. Porque pode até ser bom, não é que esteja errado, só não vai ser por mim. Talvez você esteja ocupando o lugar de outra pessoa, porque você não buscou o Senhor para o plano que Ele tem para você. O plano do Senhor para alguns, por exemplo, para Daniel, era ser um político. Para Davi, era ser rei. Esse era o plano do Senhor para Moisés, era ser o libertador de Israel. Para José, era só ser o pai adotivo de Jesus. Você vê que José não aparece na Bíblia? Só lá. Mas ele cumpriu plenamente o propósito dele, tanto que logo depois que Jesus nasceu e os meninos nasceram, bom, Jesus aprendeu com seu pai o ofício de carpintaria. Alguns anos depois, José morreu.
José cumpriu o propósito de Deus para a sua geração. Para alguns de nós, o propósito será mais visível. Legal, tem um holofote, tem púlpito, tem microfone. Para outros, o propósito é fundo, lá de trás. Mas sabe, à medida que está cumprindo o propósito de Deus, à medida que você está cumprindo o propósito de Deus, uma sensação de satisfação enche o seu coração. Você nunca vai querer ser outra coisa, a não ser aquilo que você é, porque você foi desenhado para ser o que Deus quis. Eu não posso te dizer qual é o seu propósito. Essa é a segunda pergunta, a segunda conversa que você tem que ter com o Senhor. A primeira é: me perdoa, eu preciso do teu perdão, eu preciso ser salvo. Mas a segunda é: qual é o teu propósito na minha vida? Ninguém pode te dizer. O Senhor te deu pistas. Ele te deu um jeitinho todo especial. Ele te deu dons, talentos que são específicos seus. Ele te deu facilidade, alguns têm facilidade com cálculo, outros têm facilidade com arte, outros têm facilidade com leitura, com escrita, outros têm facilidade para falar, para aconselhar, outros têm facilidade para ouvir. O seu jeito, Deus já te deu pistas. O Senhor jamais vai pedir que você faça algo diferente daquilo que Ele te fez para fazer. Se Ele te deu determinados dons, se Ele fez de você mais tímido, mais recatado, então por que você seria um apresentador de televisão? Você está entendendo? Se Ele fez você mais extrovertido, alguém que não gosta de parar no mesmo lugar, Ele não fez você para ser um funcionário público e vai ficar 30 anos na mesma mesa. Deus não quer você num hospício. Deus quer você num lugar apropriado, ganhando uma luz bem forte.